Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pod Top. E hoje com a presença de um ex-aluno que agora está cursando faculdade e também é escritor. Estamos aqui com o Matheus Neto. Bom dia, Ricardo, tudo certo? Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas de casa. Sou Matheus Neto, tenho 18 anos, sou escritor e atualmente estou cursando Letras e Literatura no IF de Campos e estou lançando meu primeiro livro de poesias, Preso em Minha Própria Mente. Matheus, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, tá? Porque, para quem não sabe, a gente acompanha a carreira do Matheus há muito tempo. Aí, só para a gente quebrar um pouquinho o gelo, para ficar mais calmo. Quando foi aquele concurso que você ganhou? Acho que foi de literatura na prefeitura. Você lembra o ano? Acho que foi 2016, 2017. Então, que eu 2000, vamos botar 2017, né? Então, 2017, já se passaram 7 anos. Aí você estava o quê? Com quantos anos nessa época? 2017. Vamos aí fazer as contas, né? Ruim de matemática. Acho que eu tinha uns 11 anos, 12. 11 anos. Então, é aí que acontece. Encontrei com o Matheus, a mãe já tinha narrado isso com uma felicidade muito grande. Aí eu falei, você um dia vai ser famoso. E eu quero guardar um autógrafo, não foi? Pois ele está aqui, cara. Eu usava esse caderno para preparar o roteiro de aula. Você lembra disso? Lembro, o primeiro autógrafo que eu dei. Inclusive já até mudou. Nessa época eu ainda estava usando o M cursivo. Aí, gente, olha, o Matheus Neto aí com 11 anos de idade. Falei, rapaz, eu vou guardar o seu autógrafo que você vai ficar famoso. Eu não sei se isso inspirou o Matheus a escrever ou se deu responsabilidade, né? Você ficou ali e falou, agora eu vou ter que ser escritor, né? Então, conta como é que foi essa experiência lá no início que você se identificou para escrever alguma coisa. Eu sempre achei muito importante essa questão do incentivo, então isso para mim foi o máximo naquela época. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu fiquei dando muita risada disso, falando com a minha mãe, falei assim, aquele cara é doido, que eu ainda não conhecia você direito. A gente ainda nem era professor e aluno, né? Mas aquilo foi, assim, muito importante mesmo para mim. Foi, acho que um divisor de águas, como as pessoas costumam dizer. Toda aquela experiência que eu já tinha participado de outros concursos também, né? Mas nunca tinha chegado até o primeiro lugar. Inclusive nessa, se não me engano, também não ganhei. Eu acho que eu fiquei em segundo ou terceiro. Mas mesmo assim foi algo importante para mim. Para eu participar, para eu tentar novamente, para eu continuar me incentivando e buscando novos caminhos. Naquele momento eu ainda não escrevia poesias, eu gostava de escrever histórias bobas que eu fazia em uma página mesmo. Aí eu ficava contando história, inventava mito, inventava coisas de terror para assustar meus irmãos. E não pensando em lançar um livro ainda, mas como um divertimento mesmo. E eu acho que essas experiências e esse incentivo que a gente tem das pessoas à nossa volta, e até mesmo da prefeitura da cidade, ao ter, naquela época, proporcionado, mas que vem melhorando com o tempo e que ajuda as pessoas a falar assim, não, eu também posso, eu posso participar, eu posso ser alguém, eu posso fazer algo melhor. Porque muitas vezes a gente olha assim e a gente vê uma realidade triste, que ninguém tenta. As pessoas sempre falam assim, não, é muito difícil, eu não posso fazer, eu não consigo isso. E você ter alguém te incentivando, falando assim, não, me dá, como você fez comigo. Autografa aqui pra mim, seu primeiro autógrafo. Aquilo ali pra mim foi, acho que uma explosão. Caraca. Na minha cabeça de eu poder ver o que eu poderia ser. Eu não sabia, né, que tinha se impactado dessa forma. E eu fico muito feliz, porque a gente tenta, assim, toda forma, né, como professor, incentivar aquele talento. Aí, porque eu vi até um debate com outra professora outro dia, que ela estava falando que, às vezes, a gente tem que confiar mais no aluno que ele mesmo. A gente sabe que ele é capaz, a gente sabe que ele tem talento, aí quando você conversa com o aluno fica com medo de enfrentar e realmente ele, não consigo, então tirar esse bloqueio é muito difícil, tá? Então, eu fico assim, muito feliz, cara, de saber que isso te inspirou, né, nesse sentido de tirar o bloqueio e perguntar o seguinte, geralmente na infância, né, cada um tem o seu ritmo de infância. Aí, por exemplo, eu gostava muito de soltar pipa, de fazer carrinho de lata, às vezes até criar mesmo o próprio brinquedo, até por conta de falta de recurso. Aí você pegava e criava as suas coisas.
Então, assim, a sua diversão na infância era esse tipo de coisa? Sempre foi desse jeito. Eu sempre gostei muito de ler, muito de participar dessas coisas. Inclusive, eu lembro que tem uma história muito idiota sobre isso. Porque eu fui numa Bienal de Campos uma vez, não lembro qual ano foi, mas minha tia comprou um livro que eu acho que o nome era A Guerra do Tempo, alguma coisa assim. E eu tava apurrinhando que eu queria muito ler aquilo. Aí eles falaram assim, então senta pra ler. Vamos ver se você tá lendo mesmo. Eles me desafiaram, foi algo assim. E quando eu peguei, eu li, eu acho que 100 páginas em 2 horas. E aí todo mundo ficou assim, como? E me pediram um resumo porque acharam que eu tava inventando. E aí quando eu comecei a contar a história, minha tia ainda não tinha lido o livro. E eles não sabiam qual era o teor do livro. Só que o livro era muito pesado, assim, ainda mais pra minha idade. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos, uns 9. E era assim, muito agressivo mesmo, morte, umas coisas pesadas pra uma criança. E aí depois nem me deixaram terminar de ler o livro, até hoje eu não sei o final, fiquei triste inclusive por conta disso. Mas eu sempre gostei muito de ler. Inclusive, eu ganhei o meu primeiro livro, assim, de história, que eu tenho até hoje. Mas é uma protagonista que, inclusive, me inspirou muito a escrever também, que é a Maya Fujita. A protagonista é incrível, assim. E pra mim, como foi o primeiro livro que eu li realmente, assim, na íntegra, foi mágico, foi um mundo aberto também de possibilidades muito importante naquele momento. E foi o meu primeiro pedido, assim, de falaram, vocês querem o quê? Aí os meus irmãos foram lá pegar um gibi, meus primos falaram assim, a gente não quer ler, a gente quer comer alguma coisa. E eu fui justamente nesse livro e falei assim, não, é isso aqui que eu quero pra mim, eu quero ler, eu quero seguir nesse mundo e conhecer um pouco mais. A gente vê, né, a importância dessa fase de criança, que na pedagogia a gente aprende isso, que você é a fase mais importante, aquela inicial lá dos 3 anos, aos 7, aos 10, e você não tentar podar o talento. Que às vezes a criança tem um talento e você começa a podar, por exemplo, sei lá, a pessoa gosta de instrumento. Aí os pais começam a criticar, você não vai ganhar dinheiro com isso. Aí já não começa a investir no aluno, no filho, já não dá um instrumento, já começa a falar que o importante é estudar aquela outra coisa. Mas você vê como é que é o amor, né? Porque é muito difícil a pessoa crescer, viver o sonho dos outros. Vamos supor, os seus pais, em determinado momento, dão um sonho para você. Eu queria que Mateus fosse aquilo ali. Aí começa a amarrar a pessoa naquilo, como se fosse melhor. Realmente, o pai está correto. Aquilo, na visão do pai, é correto. Mas será que o filho ama? Será que o filho gosta do negócio? Né? E realmente essa parte de incentivar a criança desde pequenininho naquilo, não no que o pai quer, mas no que ela é apaixonada, faz toda a diferença. Que eu vejo que sempre nas nossas conversas, né, tudo que você fazia era com muita paixão. Quais são os autores que mais te inspiram, que você lê o livro e depois vai ver sobre a vida dela, alguma curiosidade, como é que foi, né, o desenvolvimento da pessoa, você acompanha essa pessoa? Fala isso pra gente. Eu gosto muito de Clarice Lispector, gosto muito de Machado de Assis. Eu acho que são as minhas 2 maiores inspirações quando eu vou escrever. Eu confesso que até o momento eu não li muitos livros da Clarice. Eu geralmente gosto muito de ler os contos dela. De livro mesmo dela, eu só li A Hora da Estrela, porque o que acontece? Eu leio, aí fico feliz. Aí depois eu tenho que ler novamente para me sentir saciado. E eu fico nessa dela. Eu acho que eu já li A Hora da Estrela mais de umas 20 vezes, não é brincadeira. Porque realmente é algo que me prende muito a toda a loucura da Clarice ao escrever aquela personagem, a Macabeia. E eu gosto muito disso, desse teor psicológico que ela dá para as personagens. E de Machado de Assis, eu gosto muito, muito mesmo de Brás Cubas. Inclusive, a única passagem, assim, eu tenho muita dificuldade em decorar passagem de livros, citações. É algo que, inclusive, sempre reclamaram comigo na escola, que para redação eu precisava dessas coisas. Mas eu só consegui até hoje decorar a dedicatória de Brás Cubas, né? Que ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico como saudosas essas memórias póstumas. Que é tipo assim, pra mim é o ápice assim da literatura brasileira. Sou apaixonado nessa parte. E eu acho que dos escritores, basicamente são esses que me inspiram muito. Mas com livros, eu gosto muito do Cortiço.
Não acompanho muito o autor, não li muitas obras dele, mas eu gosto demais. Mas de contemporâneo, eu leio muito aventuras. Eu leio essas distopias. Então eu gosto de Jogos Vorazes. Eu gosto bastante de Percy Jackson. Mas nada muito profundo. Até uma crítica. Geralmente eu leio mais poesias. Mas também, se você me perguntar o nome de um autor, não vou lembrar de cabeça. Eu prefiro ver os autores por obra. Mas basicamente são esses que me inspiram assim. Eu tenho uma crítica, né, a respeito de mim. Você falando de ler um livro 20 vezes seguidas, e eu tive uma decepção muito grande quando aluno ainda, que foi o seguinte: a professora adotou, acho que na 5ª série, os professores começavam então a adotar um livro, né, além da disciplina de português, para que até o fim do ano aquele aluno tivesse estudado aquele livro. E o primeiro livro que me indicaram, a escola adotou, foi o Pé de Laranja Lima. Aí aquilo foi uma decepção. Por quê? Eu não vou dar o spoiler, que vai que algum dia alguém leia o livro, mas no final não é alegre, é triste. Eu falei, rapaz, eu fiquei o ano todo para ler o negócio, para no final acontecer isso. Então aquilo ali, aí depois eu falei, não, mas não deve ser todo o livro não. Aí fui para o Mar Morto. A mesma coisa, o final foi terrível, trágico. Aí eu desanimei. Então, assim, na maior parte das vezes, quando eu pego literatura, ou é literatura, no caso, cristã, ou literatura na parte técnica. Tá? Mas eu, infelizmente, eu não tenho esse dom de pegar um livro e me apaixonar, igual você faz, de falar, eu li 20 vezes. Tá? Então, é uma coisa que eu fico admirado. Então, por isso que eu falei que cada um vai ter o seu dom, né? E voltando para o livro, queria que você apresentasse para as pessoas o seu livro, né? E fizesse um relato, claro, sem dar spoiler, né? Do que as pessoas vão encontrar no livro, por favor. Bom, esse aqui é o meu livro, o meu primeiro livro, né? Preso em Minha Própria Mente. Ele fala um pouco, né? Sobre como eu me sentia nesse período mesmo da minha vida agora, né? Que eu comecei a sair um pouco mais para me expressar, para poder conversar. E eu me sentia muito sozinho. Olha que impossível, né? Na minha casa com 6 pessoas eu me sentia sozinho. E uma coisa minha mesmo, que foi boba, inclusive, hoje a gente olhando assim, analisando, mas que naquele momento foi assim, o ápice da dependência mesmo minha e desse sofrimento que eu falo nas páginas do livro. Foi complicado durante esse período, confesso, e eu comecei a escrever poemas, novamente, né? Porque eu escrevi durante o ensino fundamental, porque meus professores pediram, né? Nesses concursos que apareciam, nessas coisas que a gente fazia da escola. E então sempre esteve ali aquele, vamos dizer, talento, aquela vontade, aquela vocação, mas que eu nunca aprofundei. Que eu encontrei para poder desabafar foi escrevendo. Então eu comecei a fazer crítica sobre tudo, comecei a falar como aquela doença era horrível, que estava perseguindo as pessoas. E as minhas poesias foram voltadas a essa questão. Críticas sociais, todas as minhas primeiras poesias, se algum momento eu decidi publicar em algum lugar, né, porque eu tenho vergonha um pouco delas. Então essas primeiras poesias não estão aí no livro? Nenhuma poesia que eu Pra não dizer nenhuma, tem uma poesia que está aqui, mas é a primeira, né, que inclusive se chama Um Livro, caso alguém tenha interesse de ler. Ela é a única poesia que eu escrevi naquela época, mas porque eu falei assim, tinha tudo a ver com o tema do livro, então vamos colocar, né? E nessa poesia eu acabo me comparando com o livro, olha só, cabeça de autor maluca, né? E eu parece que já tava premeditando o que eu iria fazer a seguir. E eu sinto um pouco de vergonha delas, não... Eu até evito olhar novamente, mas eu sei que faz parte como escritor. Em algum momento eu vou perder essa vergonha, eu vou querer mostrar para as pessoas. Quando começou a voltar à nossa vida normal, eu me senti muito isolado, porque durante esse período, a gente sabe que muita gente não respeitou, né, o isolamento, nada dessas coisas, e continuaram vivendo como se estivesse normal. E eu me sentia congelado. Eu tava parado, assim, no tempo. Parece que esse período de 1 ano e 9 meses, 2 anos praticamente, parece que eu me senti estagnado. Parece que nada tinha melhorado, nada tinha mudado, a minha vida estava da mesma forma como quando eu entrei e as pessoas tinham seguido como se nada tivesse acontecido. E aquilo pra mim foi muito doido. Foi uma experiência maluca, única, que eu não quero viver novamente.
sabe? Eu acho que foi uma sequência de... como se eu estivesse lutando num ringue e eu estivesse só perdendo, tomando nocaute atrás de nocaute. E voltando, assim, pra vida normal, né? Entrei no meu 2º ano do ensino médio, comecei a estudar no Cenecista, que foi antes de conhecer também, assim, mais aprofundado, como professor e aluno dessa vez. Eu comecei a ter novas experiências, novas aventuras, inclusive românticas, de decepção. E até que eu tive uma decepção muito grande com uma pessoa. Eu até falo sobre isso no livro. E o projeto se iniciou por conta disso. Eu falei assim, eu tava só pensando nisso. Todo mundo sabe, né? Quando a gente se apaixona, a gente só pensa naquela pessoa. E eu peguei e falei assim, não, eu preciso trocar o foco. Por que eu não faço algo que é benéfico pra mim? Aí eu falei assim, vou começar um projeto de um livro. Vou escrever... Aí eu coloquei uma meta alta, né? Eu falei assim, vou colocar 200 poesias no livro. E acabou, né, que pelo mercado editorial não tem 200 poesias aqui, já adianto. Mas porque a gente viu que ficaria um livro imenso. E também não daria. Então eu reduzi. Mas eu comecei a escrever basicamente por causa disso. Sobre o amor e como ele mudava a cabeça das pessoas. E como ele machucava, como ele dava novos ares, como ele dava esperança. E naquele momento eu me apoiei nisso, nesse período. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu era, eu não sabia o que eu tinha naquele momento. E eu acho que toda a construção do livro foi muito importante para isso. Para eu me descobrir, para eu me conhecer melhor e para eu também conhecer as pessoas que estavam à minha volta. Porque aí eu percebi, né, que aquele pensamento que eu tinha, que eu não tinha ninguém, eu não tinha com quem conversar, era uma idiotice. Era, lógico, naquele momento foi muito importante, mas hoje para mim foi muito idiota da minha parte, foi infantil da minha parte. Porque meus parentes, minha família, sempre estiveram ali por mim e eu só não via. Eu não conseguia enxergar. Então foi um processo muito importante. E basicamente é sobre isso. Sobre as minhas descobertas. Inclusive o nome do livro é Preso em Minha Própria Mente. Porque é diferente dos... O que a gente costuma fazer num livro de poesia? A gente fala sobre o mesmo assunto. A gente definiu. Vou escrever um livro sobre amor. Aí o nome do livro vai ser Amor Real. Todas as poesias nesse livro serão sobre amor. Isso é o que geralmente a gente faz. Só que eu não sabia o que eu era. Minha cabeça estava uma confusão. Então como que eu vou dizer que um livro é só sobre o amor? É sobre tudo. Mas elas não seguem uma linearidade. Eu começo a escrever sobre amor, aí depois eu tô falando sobre uma situação que eu passei, que não tem nada a ver, aí depois eu falo sobre uma decepção, e depois eu falo sobre faculdade, sobre escola. Ela não tem um período definido. Tem poesias que eu escrevi mais recente, tem umas que eu escrevi mais anteriormente, assim. E o nome é Preso em Minha Própria Mente justamente por conta disso, de toda essa bagunça que estava na minha cabeça e todos esses problemas que rodeavam. Inclusive tem 2 frases, né, que eu costumo dizer muito, que eu adoro isso, modéstia à parte, mas que antes eu falava que eu escrevia para continuar vivendo, para continuar vivo, me sentir vivo. E hoje eu vivo para poder continuar escrevendo. E eu acho que esse livro foi assim, o que me mantém vivo realmente. Eu acho que se as pessoas lerem, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais de mim, seria realmente através desse livro. Não por essa entrevista, porque isso é só um pedaço da minha história, mas o livro realmente eu acho que eu falo sobre de tudo um pouco e que ajuda demais. Porque às vezes você se sente sozinho e você vê alguém que tá pensando como você. Ou às vezes também não, você vê alguém com um olhar diferente para aquela situação e você começa a pensar diferente. Como eu tive com a Clarice, né, como a gente já tinha conversado. Ver a forma como ela reage ao luto, ver a forma como ela reage à morte, foi muito importante, e esse processo é muito difícil pra gente, que a gente sente essa saudade, mas nós não estamos. E, inclusive, eu falo muito sobre isso no livro também, sobre o luto. E, basicamente, eu acho que é sobre isso, o livro, sobre a trajetória e sobre essa evolução. Inclusive, falar um detalhe, né, da capa. Aqui no livro, essa é a frente da casa da minha avó, onde eu fui criado, até os 10 anos. Então, é muito importante pra mim a capa, é minha parte favorita do livro, não vou nem dizer que são os poemas, mas tudo na capa é muito importante pra mim. E no final do livro, a minha dedicatória, eu fiz num projeto diferente também, minha cabeça doida, no final do livro que eu agradeci, que eu fiz meus agradecimentos às pessoas importantes. Então, quando as pessoas estiverem lendo, elas vão entender a capa. Mas, por favor, caso alguém leia, não pule pro final para saber, leia tudo para depois entender quem são as pessoas que eu estava me referindo. Que coisa linda, Matheus. Olha, fico
arrepiado de ver um aluno, né, que a gente vê lá desde o início a evolução dele e agora falar com tanta paixão, com tanta propriedade. Fico muito feliz, Matheus, de te receber aqui e de estar presenciando esse momento, né, participando desse momento da sua vida. Então a gente vai fazer o seguinte, tem mais um segredo que ele só vai revelar na próxima semana. Então eu vou dividir esse podcast em 2 capítulos, e esse vai ser dedicado à divulgação do livro dele. Então, por favor, eu vou deixar aqui o link. Se você se interessou, se você quer ajudar o Matheus, se você quer presentear alguém com a literatura de boa qualidade, fica a dica aí, tá? O livro do Matheus. E lá embaixo, no mesmo local que tem o link de aquisição, tem um espaço para você avaliar o autor. Então não deixe de ir lá falar o que você achou do livro, tá certo? Matheus, foi muito bacana, cara, te receber. Essa visita já estava sendo aguardada há muito tempo. E, como eu falei, desejo todo sucesso. Você vai ter muita experiência para contar ainda, muita coisa bacana. E eu só te desejo lá toda a sorte mesmo. Cola com pessoas boas, né, para você aprender mais. E a gente sempre encerra o nosso programa com palmas, tá? Então, muito obrigado por sua presença.